Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Mas na verdade, devido ao nosso formato de férias, nós não teremos ainda as entrelinhas. Nessa oitava lição, ainda teremos aqui alinhando as doutrinas e na ponta da linha. Neste oitavo vídeo, nesse oitavo tema aqui da lição, já passando o meio do trimestre, né pessoal? Passa rápido, né? Estávamos comemorando Natal ontem, né? Tem como tema, consolem o meu povo, ok pessoal? Então fiquem conosco, não esqueça, né, de dar aquele joinha se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de comentar, isso é muito importante. Muitas pessoas têm comentado, nesse período de férias o número de comentários aumentou bastante, nosso muito obrigado, isso aumenta o engajamento do canal e também faz com que o conteúdo do YouTube, né, seja propagado aí para outras pessoas, quem sabe, né, como a gente já tem testemunho, de pessoas que conheceram, se interessaram mais pelo estudo da Bíblia através aí da sugestão do YouTube, né, é o like missionário. Né? O like missionário. Então, pessoal, nosso muito obrigado, né? Não esqueça também de acionar o sininho para você sempre receber os alertas do nosso canal quando nós lançarmos os vídeos novos. E fica aquele apelo também, né? Compartilhe com seus amigos. Quem sabe, sabemos que Entre Linhas é para os fortes, mas quem sabe... E fica aquele desafio ainda. Você aqui de Campo Mourão, comenta aqui embaixo. Não achamos ainda, né? Fora não, acho que nós vamos continuar até aparecer um abençoado. Vamos continuar. Quem é de Campo Mourão e assiste Entre Linhas. Hashtag santo de casa não faz milagre. Mas é isso aí, pessoal. O profeta ser aceito em sua casa. É desse jeito, né? Mas é isso aí. Fica o nosso abraço a todos vocês aí dessa família Entre Linhas. Mas por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, então agora seguindo a nossa doxologia aqui, alinhando as doutrinas. Opa, não apareceu aqui ainda? Tuf! Ah, é? O touch funcionou. E na ponta da linha... Se saia, não faz. Não acontece, né? Nós teremos aqui, né, iniciando essa lição com uma oração e logo após já alinhando o tema geral da lição com uma doutrina, o nosso parceiro, um Marcos André. Então, Marcos, é com você, parceiro. É o primeiro Marcos. Olá amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito sempre, vamos dar início ao nosso estudo com uma oração pedindo a orientação do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor nos recebe na Tua presença. Nós cremos nisso pela fé. Nós sabemos, Senhor, que somos indignos, mas pelo sangue poderoso de Jesus que foi derramado em nosso favor, pelos méritos de Cristo, pela Sua vida santa, nós cremos que o Senhor nos recebe e nos aceita na Tua presença. Por isso nós te agradecemos e também te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos limpe dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos preconceitos, para que assim possamos compreender aquilo que o Teu Santo Espírito quer nos falar nesse estudo. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, para que todos possam ter as mesmas oportunidades que nós estamos tendo agora. Te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas que hoje vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos, uma das doutrinas que aparece nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela traz algumas doutrinas, né? Ela fala a respeito da vinda de Jesus, fala a respeito de Jesus como Criador, como Redentor. Então são doutrinas que nós encontramos, né, no nosso nicho do Cremos, mas eu gostaria, como canal, né, o nome do canal é Entre Linhas, então nós precisamos escavar uma doutrina que está um pouco mais subjetiva, um pouco mais nas entrelinhas. E essa doutrina que eu gostaria de tratar hoje é a doutrina número 10, que fala sobre o plano da salvação. Por que eu quero falar a respeito dessa doutrina? Porque o título da lição, que é um imperativo, fala consolem o meu povo, né? Como o autor fala no domingo, ele fala que existem muitas respostas, né, para perguntas sobre o que Isaías estava falando ali no capítulo 40, verso 1 e 2. Mas a resposta final, ela o texto está falando escatologicamente de Jesus. Ele está falando de Jesus como a resposta, como o consolo que nós necessitamos, como a paz que nós necessitamos, né? E o plano da salvação, ele vem nos lembrar da nossa condição e também nos lembrar daquilo que nós podemos alcançar através de Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós lemos assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A nossa condição é irremediável e irreversível. No verso 1 ele fala que nós estávamos mortos pelos nossos pecados, nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados. O que um morto pode fazer? Nada, um morto não pode fazer nada por si. Então a nossa condição como filhos da ira é uma condição que realmente não há reversão. Em Romanos, no capítulo 6, verso 20, nós lemos assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós não só nascemos filhos da ira, mas nós somos escravos da ira, nós somos escravos do pecado, nós somos escravizados pelo pecado. E aqui ele diz: qual é o resultado disso? O que vocês escolheram enquanto eram filhos da ira? Vocês escolheram coisas das quais hoje, em Cristo, vocês se envergonham. Então a nossa condição natural, ela é tendenciosa para o pecado, tendenciosa para as coisas que causam vergonha para aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor. Lá em Efésios, voltando lá para Efésios no capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre aquilo que Cristo fez, então, em resposta à nossa condição. No verso 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então o apóstolo Paulo introduz o texto que ele quer falar sobre a graça, sobre a salvação pela graça por meio da fé. Ele introduz falando sobre pecado, falando sobre a nossa condição pecaminosa, ou seja, antes de dar o remédio, ele diagnostica a doença. Hoje nós vemos muitas pessoas falando sobre a graça, sobre o amor de Deus, muitas pregações no púlpito falando que Deus ama, que Deus é misericordioso, mas vemos poucas pessoas falando da nossa verdadeira condição, ou seja, nós nem sequer sabemos que estamos doentes, nós não precisamos ou não buscamos o tratamento em Cristo porque nem sequer identificamos que estamos doentes. E essa separação, essa ira, né, da qual o apóstolo Paulo está falando, não é só uma ira contra Deus, não é só uma revolta natural nossa contra Deus. Essa revolta se dá também contra o nosso próximo. Né? Nos dias de Jesus havia uma grande separação entre judeus e gregos. Havia uma grande barreira de separação. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Nós vamos ver aqui na sequência. Está falando sobre uma grande separação. E o que acontece quando Cristo morre por nós? Cristo derruba essa barreira. E hoje, quando eu vejo as polarizações que acontecem na nossa sociedade, cada pessoa procurando um grupo a pertencer para poder se revoltar contra o outro grupo, isso me dá um dos sinais mais claros de que Jesus Cristo está muito próximo de voltar, de que o Espírito Santo ele está se retirando para que muito brevemente a ira desse mundo ela chegue ao seu cume, para que Jesus Cristo então venha para nos resgatar. Como eu disse, o apóstolo Paulo fala a respeito da separação, das divisões, e ele fala aqui, a partir do verso 13, assim: mas agora em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, né, fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então o apóstolo está dizendo que Cristo,
ele nos coloca no nosso devido lugar. Porque Cristo ele nos dá um padrão de justiça tão elevado que nós identificamos imediatamente que não conseguimos alcançar. Ou seja, todos nós, fora de Cristo, nós somos pecadores. Não importa se você é judeu, é grego, ou na nossa sociedade atual, não importa se você é de direita ou se você é de esquerda. Não importa se você é negro ou se você é branco. Não importa se você é mulher, feminista, ou se você é machista, ou se você é qualquer outra coisa que você... a qualquer grupo que você se defina. Então, em Cristo, nós todos somos considerados injustos, filhos da ira, pecadores, condenados à morte. Mas Cristo ele vem para derrubar essa parede de separação, né? essas disputas que acontecem entre nós, nos nivelando por baixo, quando ele nos diz que todos nós somos injustos e não podemos alcançar justiça por nós mesmos, e ao mesmo tempo ele também nos nivela por cima, mostrando que em Cristo todos nós somos salvos. E para encerrar, eu gostaria de ler Romanos capítulo 5, verso 9 e 10, que diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, mais uma vez aqui, vemos que a salvação, a reconciliação, ela é um ato atribuído. É Deus atribuindo a nós, pecadores, a justiça de Cristo. Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você é considerado justo diante de Deus e você é reconciliado pelo sangue de Cristo com Deus e com o seu próximo. Que Deus nos abençoe e que possamos buscar a cada dia a presença do Espírito Santo para que não sejamos nós aqueles que polarizam, não sejamos nós aqueles que buscam separação entre um grupo e outro, que buscam fazer parte de um grupo como se fôssemos privilegiados de alguma forma. Todos nós em Cristo somos salvos, independente de qual partidarismo nós estejamos defendendo. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui a minha participação e eu volto daqui a pouco com a oração final. Agora você vai na ponta da linha com Ricardo, Alexandre e com o Lúcio. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua participação. E agora vamos aqui no formato de férias, iniciando na ponta da linha. Consolem o meu povo na ponta da linha de sábado, Ricardo. Não, gente. Então, depois de um hiato na lição 7 das Crônicas de Roy, voltamos às Crônicas de Roy. E o Roy vai contar uma história que aconteceu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Um japonês muito do bobinho, para não dizer outra coisa. E esse japonês chamava Shoichi Yokoi. E na ilha de Gan, ele estava lá numa ilha, numa floresta. Escondido, né? Na ilha de Gan, ele estava escondido, né? E ele, segundo a história, ele era alguém, como acreditamos nós, né? Pelo menos essa é a fama do oriental, do japonês oriental, vem para cá, né? Muito leal ao império, muito leal aos valores. E ele viu um folhetinho caindo do céu, caindo de um avião, alguma coisa assim, dizendo que a guerra tinha acabado. E ele acreditou que fosse uma armadilha. Aí, em 1972, mais ou menos 27 anos após a Segunda Guerra Mundial, ele estava lá pescando, vivendo com na ilha, na floresta, vivendo com privações, com dificuldades, coisa e tal. Se encontrou com alguns caçadores e descobriu que realmente a guerra já tinha terminado há 27 anos. Isso é uma história, né? Uma curiosidade é que ele só se rendeu porque tiveram que buscar no Japão o oficial superior dele. É sério. Legal. E o oficial superior dele foi lá porque ele não estava se rendendo para a polícia local do país. Ele só se rendeu pro oficial superior dele que foi lá mandar ele se render. Você vê. E aí o autor da lição de disciplina. O autor da lição ele vai estabelecer, gente, um paralelo. Ele vai falar que muitos séculos antes,
o profeta Isaías, que através do profeta Isaías, Deus anunciou que o tempo de sofrimento e de tensão ele iria terminar e que ele havia realmente terminado, e que agora nós estamos lá, gente, aqui teve um salto na história. O autor da lição vai complicar a vida do Richard McFly, inclusive, e nós agora estamos lá em Isaías 40. Como é que o Richard McFly vai se virar? Não tem ideia, só Deus sabe. Mas é a questão do consolo para o povo, que o tempo de escravidão, ele terminou. Ele vai fazer esse paralelo com este oficial japonês. Só que o detalhe que o Alexandre trouxe, ele dá um pouco de mudada nessa moral da história, né, Alexandre? Porque, veja bem, é um folheto. Ele só acreditou quando o seu superior, ou seja, só acreditou quando ouviu a voz do seu comandante. Então a comparação ali com esse detalhe, ela muda um pouquinho. Só que na alegoria do autor. Na alegoria do autor não tem esse detalhe do Alexandre, tá, gente? Então se vocês forem colocar esse detalhe do Alexandre na história, vocês vão quebrar com a comparação do autor da lição. Já vou até adiantando pra vocês, porque não vai colar daí. Mas tudo bem. Mas é que o autor quis dizer assim, às vezes a gente recebe uma mensagem verdadeira e não acredita. Claro, então, mas é que o detalhe do Alexandre, ele só acreditou quando a mensagem verdadeira da boca de quem? Veio de uma boca verdadeira. Da boca de quem ele prestava confiança. Quebra totalmente com o paralelo que a outra lição faz. Sacaneou com a crônica de Roy. Porque se você parar pra pensar, né, quem mandou os folhetinhos primeiro foram o equivalente ao enviado do Senaqueribe, né? Exatamente. Foi enviado do inimigo. Isso, então, esse detalhe da história, se vocês forem contar na lição, vocês vão quebrar com a alegoria do Roy. Então, não contem, fiquem só nas entrelinhas. Ou então faz a ressalva depois, mas acho que vai dar mais trabalho do que qualquer coisa, né? Ou faz que nem eu. Pula a história, faz de conta que ela não existe, segue a lição. E segue para Isaías 40. Vamos lá então, avançando agora para o domingo, consolo para o futuro, Isaías 40, versos 1 e 2 na ponta da linha. Primeira coisa, gente, a questão da palavra que a gente vai encontrar lá em Isaías 40, no versículo 1, a expressão hebraica lá para consolem o meu povo, gente, ela significa nihen, que significa consolo, ou significa também uma prestação de condolências. Então, preste condolências ao meu povo. Mas com as mesmas letrinhas, a mesma raiz, se escreve nohan, que significa arrependimento ou consolo. Então também tem esta conotação de arrependimento ou consolo. E esta expressão é a mesma expressão que é utilizada lá atrás, antes do dilúvio, que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, ou o Senhor teve prestou condolências por ter se compadeceu. Teve compaixão, sentiu tristeza, compaixão. Mas tudo bem, continua. Aí, gente, a gente está aqui na lição de domingo. Tem um pedaço também. Falei benignamente a Jerusalém, da Beru Alev. A tradução falei benignamente, só que ao pé da letra é sobre o coração, elevando, mais ou menos assim, elevando esse al é elevar o centro, elevar o coração, foi traduzido por benignamente, ou seja, é uma mensagem de incentivo. E diga o quê? Diga que a malícia acabou e que a iniquidade foi expiada e que a mão do Senhor já esteve sobre o povo em dobro com relação ao seu pecado, ou seja, a retribuição já esteve sobre a mão do povo em dobro. Logo, aí agora é bom a gente fazer um link, gente. O pecado foi expiado, né? Então a malignidade, a malícia acaba. Qual é o link? Sempre lembra da videira lá. O Senhor que tem uma vinha, ele coloca semente boa, aduba a terra coloca adubo.
cresce, ele cerca, protege, corta a erva daninha, tudo coisa e tal, e dá fruto. Fruto azedo, ruim. Então, pecado foi expiado, então provavelmente agora existe a possibilidade de fruto doce. Então provavelmente a misericórdia do povo já devia estar voltando. Eles se lembraram de Abraão, Isaac e Jacó, expiaram o pecado, o coração incircunciso deles já provavelmente já se humilhou. Aqui na primeira parte, gente, olha só, a gente tem o seguinte: a pergunta principal do domingo é: Deus consolou o seu povo, o tempo de castigo deles finalmente havia terminado. Qual castigo foi esse? A gente já viu isso na semana retrasada, quando o autor da lição fez o link com Levíticos 26, e que a gente pode fazer também com Deuteronômio 28. Funciona assim, é a bem-aventurança do Velho Testamento. Se cumprirdes as minhas mitzvahs, os meus mandamentos, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição, 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 maldição. Se ainda não cumprir, mais maldição. Se ainda não cumprir, mais maldição. Se ainda não cumprir, dispersão. Mas se o seu coração incircunciso se humilhar, então me lembrarei da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. É isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo aqui. Como funciona esse processo? Esse processo funciona assim, gente. O povo insiste em pecar. Aí Deus retira a sua mão. Ele tira a cerca e os búfalos, que são simbolicamente falados, são outros povos, vêm e invadem. Destrói a vinha, pisoteia o vinhedo, pisoteia as uvas, que não tem fruto doce e tudo mais. Isso é a maldição. Se eles continuam, vem mais maldição. Daí vem fogo, vem abelha, gafanhoto, vem o que for. E vem mais maldição. Se não, dispersão. Ou seja, eles são levados cativos. Foram levados cativos para o Egito, para a Síria, foram levados cativos para a Babilônia e assim por diante. É assim que funciona, porque Deus retirou a sua mão protetora, correto? Tá. Mas é a mesma coisa do coração do faraó. É o mesmo processo. Não é que Deus faz, eu vou castigar para ver se o povo volta. Não é bem assim. Deus avisa através do profeta. Eles não escutam, eles endurecem o coração. Deus avisa de novo através do profeta, eles endurecem o coração. Deus abaixa a cerca. Se eles endurecerem o coração, a cerca fica abaixada. Vem boi, vem búfalo, vem o bicho que for, vem gafanhoto, vem. Enquanto o coração deles precisa não se humilhar, e eles não aprenderem a ter humildade, a ter misericórdia, a ter amor pelo próximo, a cerca não é levantada. Mas se eles se humilham, a cerca é levantada. Então esse tempo terminou. Interessante aqui, gente, olha, existem muitas respostas para esta pergunta. Qual a pergunta? O castigo terminou. Houve um castigo infligido pela Assíria, que foi utilizada como cetro da ira de Deus. Está lá em Isaías 10. A palavra hebraica aqui é shevet, que pode ser cetro, vara, ou pode significar clã ou tribo. Então a tribo, vamos dizer, o grupo de pessoas da Síria foram utilizadas como sendo os bois que vêm e pisoteiam a vinha. Ou o cetro corrigindo. Corrigindo a vara. Conforme for a alegoria. E aqui o que ele vai falar? Do qual o Senhor livrou Judá. Esse cetro da ira que foi utilizado na Síria, por um momento, ele caiu sobre o reino do norte. Mas nesse momento, Deus livrou Judá. Deus livrou o reino do sul. Deus livrou Judá ao destruir também, ele livrou Judá ao destruir o exército de Senaqueribe em 701. Isso a gente vê lá em Isaías 37. O autor deu semana passada, né? Isso, foi semana passada, exatamente. O autor agora aqui nessa lição ele já está em 40. Veja bem, agora aquilo que o Alexandre falou na semana passada é repetido aqui. Veja bem, olha. Houve também castigo infligido pela Babilônia. Então Deus usou um outro shevet, um outro clã. O clã babilônico, uma outra tribo. Por quê? Porque, o Alexandre explicou semana passada, porque Ezequias tem mostrado as suas riquezas ao mensageiro Merodach Baladã. Houve castigo infligido por causa de outras nações contra as quais Israel escreveu mensagens de advertência. Aí o autor da lição ele vai continuar. Agora ele vai passar a descrever aqui, gente, o fluxo de ideias do livro, no segundo parágrafo. Ele vai dizer o seguinte, que a Assíria é falada 46 vezes de Isaías 7 a Isaías 38. Por quê? O período em que foi escrito
E o conteúdo que foi escrito vai dar conta do que aconteceu com a interação do povo de Deus com o clã, com o povo, com o cetro, vamos dizer, assírio. Depois ele passa a falar sobre o povo babilônico. E é isso que, veja bem, ele fala o seguinte, 43 vezes até o 38, e depois apenas uma única vez no restante do livro, que está lá em Isaías 52:4, onde há uma referência à opressão do Egito e depois aos assírios. Na última parte do livro ele vai falar do exílio babilônico, exílio de Babilônia, Isaías 43, Isaías 47, Isaías 48. E seria Ciro, ou persa, que conquistaria a Babilônia em 539, que libertaria este povo do jugo babilônico. Tudo isso profetizado e avisado. Daí Isaías 1 a 39, ele segue ainda descrevendo essa cronologia, ele fala o seguinte, do Isaías 1 até o capítulo 39, ele trata da libertação do povo assírio, em 701. Mas no início do 40, o livro avança 1 século e meio para o fim do Império Babilônico, que foi em 539. Aí a última parte que a gente tem aqui no domingo, o autor da lição vai falar o quê? Que em Isaías 39 serve de transição para os capítulos seguintes, prevendo, profetizando o Navi, né, profetizando um cativeiro em Babilônia. Qual é a diferença aqui, gente? Muitas pessoas entendem que isso foi incluído depois, porque não aceitam que tenha sido previsto, inclusive citando Ciro nominalmente. Daí fala daquela de Babilônia, e veja bem, observe a relação com Isaías 40, no Isaías 40, 1 e 2, em que Deus prometeu ao seu povo fim do sofrimento. Só que o povo, gente, em todos esses momentos em que houve o fim do sofrimento, é porque o coração incircunciso deles se humilhou. Vamos lá, segunda-feira. Legal, e agora aqui na ponta da linha, mas junto com o carretel e junto com o novelo completo aí do Ricardo, presença, palavra e preparação do caminho. Isso aí, gente. O Lúcio quer que eu ande rápido, mas eu já falei pro Lúcio que não é que o Espírito dê síntese, é que o Espírito põe na boca e a gente fala. É que tá pondo todos os palavras. Então reclama com ele, Lúcio, não reclama comigo não. Pois é. Vamos lá. Aí a lição vai falar sobre o que, gente? Voz que clama no deserto. Aqui nós temos, vamos lembrar do Pardês, as duas primeiras etapas do Pardês. Primeira dimensão da interpretação do método Pardês. Dimensão Peshat, é a dimensão literal. Segunda dimensão do método Pardês, dimensão Remes, que é a dimensão alegórica. Neste dia da semana é isso. A primeira parte é uma interpretação literal. Que interpretação literal? O autor da lição ele vai começar a falar que houve um arauto anônimo que veio revelar a glória do Senhor. Que houve, e daí, a voz que clama do deserto, Kol Koreba Mildabar. A voz que clama do deserto. Bamildabar, gente, é no deserto. E é um dos livros da Torá. É o livro da Torá que narra justamente o povo no deserto. O autor da lição faz esse link aqui. Fala que o povo, quando o coração deles circunciso, quando eles recebem esse consolo, quando eles são abençoados com libertação, é como se eles resgatassem aquela aliança com Deus que eles tiveram lá no deserto. O autor da lição faz, após o exílio, o povo recuperou, receber o que eles receberam lá no Sinai. Ou seja, o que eles receberam no Sinai? Receberam a aliança. Eles tinham uma relação de dependência de dia e de noite. A nuvem que protegia de dia e a nuvem que protegia de noite. A presença de Deus é a sua palavra. Só que, gente, aí nos versículos que a gente vai ver, de Isaías 40, 30, vai ter um versículo lá que vai falar sobre o aplainar da terra, o ajeitar, coisa e tal. E o autor da lição já vai trazer a explicação alegórica. A explicação na dimensão do Remes, alegórica, que ele fala o seguinte, que o rei,
quando ele ia sair para andar, não era muito conveniente que ele ficasse balançando. Então, antes que ele saísse, porque ele ia sair carregado, então tinham servos que eram responsáveis por aplanar o caminho que ele iria passar. Então, aqui outra lição está explicando lá o versículo 4 de Isaías 40. Então vocês leiam lá o versículo 4 que fala sobre aplanar, tirar as pedras, aplanar o caminho e assim por diante. A outra lição explica que é mais ou menos isso. E que isto serve de uma alegoria para uma profecia do Messias futuro. E que quem faria esse mesmo trabalho que aqueles servos do rei faziam antes que o rei viesse, aí ele já faz um link, já vai para a Drash, dimensão Drash, que é a dimensão de junção de livros, de comparação, com o Novo Testamento. Então ele sai do Velho Testamento, vai para o Novo Testamento, e já vai para Sodo, para o oculto, e fala que o Messias é Yoshua. Vocês percebem? Então um judeu pode ir até o Drash, porque os judeus olham Isaías e falam, não, isso aqui é o Messias. Tem muito judeu que fala isso. Só que eles não vão na Sodo e falam, não, o oculto já foi revelado. Porque o Messias que falava lá em Isaías, esse Messias é Yoshua. E a voz que ecoa no deserto é João Batista. E a voz que ecoa no deserto é o João Batista. Então quando você está falando que a voz que ecoa no deserto é João Batista, você já percorreu as 4 dimensões do método Pardes. Você saiu do literal, você descobriu a história de como funciona lá o serviço do rei que anda, você foi para o alegórico, você sabe perfeitamente que ele está falando de que rei que é esse, você juntou com o Novo Testamento, você já descobriu o culto. Esse rei é o Messias, e o Messias é Jesus. E o Messias é Jesus. E é isso que o autor da lição fala. E não só o Messias é Jesus, gente, mas o Messias, ele é a palavra de Deus. Vedavar Eloheinum. E esta palavra, mas só veja bem o detalhe dessa palavra. Essa palavra é Iacum Leolam. Essa palavra de Deus, ou seja, do Messias, ela é eterna. Ele é a palavra e a palavra para a eternidade, com todas aquelas características do Messias faladas no livro de Isaías. E o último detalhe aqui, gente, que eu trago para vocês, vai ter mais 2 detalhes, é que no finalzinho do versículo, no português vocês não vão encontrar, mas tem um summer. Esse summer não tem tradução, por isso que não é colocado em português. Mas na pictografia é o cajado do apoio. Na pictografia hebraica, o summer é o cajado do apoio. Então é falado da palavra de Deus para a eternidade, summer, porque este é o nosso cajado de apoio. E a última coisa que o autor da lição fala, ele vai falar o seguinte, gente, que em Jeremias 31:31 proclamou a mesma mensagem espiritual. Jeremias nós estamos falando o quê? Um pouquinho antes do cativeiro. Antes do cativeiro. Os profetas estavam falando, os falsos profetas, as caudas, estavam falando o quê? Estavam falando que não, ele vai livrar do exílio babilônico. Jeremias falou, não, ele vai livrar, mas primeiro vocês serão cativos, mas vai durar apenas 70 anos. Aí Jeremias, a mesma mensagem, com bastante antecedência, para que os exilados de Judá entendam a natureza espiritual da obra de preparação do caminho de Deus. O Senhor prometeu um novo começo, que aqueles que estivessem dispostos a uma nova aliança. Como essa nova aliança? Essa aliança não é em pedra, não é em lei de pedra, ela é escrita no coração. Ela não é com sinal de circuncisão do prepúcio, não, mas ela é com circuncisão no coração. Você introjeta amor a Deus e amor ao próximo em sua mente. Você lê a Torá, você entende a finalidade de todas as mitvahs, todos os mandamentos, você entende, há um conflito no seu coração, aí o Espírito sana esse conflito, circuncisão no coração, e ele escreve isso no coração. Você aprende a amar a Deus, você aprende a amar o próximo. Legal, pessoal. Mas vamos lá então, pessoal. Na ponta da linha agora dos temas de terça-feira, a origem do evangelismo, Isaías 40, versos 9 a 11. A lição de terça-feira, realmente eu não entendo por que o autor ele pula 3 capítulos, daí depois ele deixa um dia inteiro da lição para Isaías 40, 9 a 11. Ele avança demais, não gostei dessa distribuição, e depois ele fica lento em poucos versículos. Calma, Ricardo, calma. Mas vem aqui. Mas vamos lá, o que vai falar na ponta da linha sinteticamente? Ele fala sobre alguém que vem anunciar a mensagem da vinda do Messias, do nascimento do Cristo. E ele associa já a interpretação como sendo Simeão e Ana que anunciam o nascimento de Jesus. Eu destaco lá em Isaías 49 e 11 um aspecto interessante que caracteriza esse Messias. É uma figura extremamente amorosa.
é um Messias que vem para apacentar. Ele lida com cuidado com aquelas ovelhinhas que estão amamentando, ele acolhe, ele abraça a ovelha. Então é um Messias que vem não com uma ideia de descer o sarrafo nos babilônicos. É um Messias que vem na ideia de abraçar o Cordeiro de Israel, de abraçar o povo, de acolher. É um Messias que vem para apacentar. Pena que alguns séculos depois eles estivessem esperando de volta um Messias guerreiro, né? Acho que faltou os rabinos ler Isaías. Falta nós, na verdade, persistência no primeiro amor. Quem sabe a gente vai falar a mesma coisa daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, quando Jesus voltar. Como é que o povo não acreditava? Tinha tudo, tinha espírito de profecia, tinha o livro de Apocalipse, tinha os profetas, tinha a Bíblia. O meu povo padece por falta de conhecimento. Mas às vezes a gente, não é só isso, a gente foi fazer analogia. Às vezes as pessoas se encantam com um discurso religioso, mais ou menos assim. Um discurso religioso que não é do abraçar. É um discurso religioso que é o da porrada. Da porrada, exatamente, da peleja. Legal. Avançando agora para a quarta-feira, na ponta da linha, Criador misericordioso, Isaías 40. Beleza, para a lição de quarta-feira a gente vai passar por 3 questões. Elas todas em Isaías 40, 12 até 31 por ali. A questão 6, ela fala do geral do Isaías 40. O que a gente tem descrito ali? É um Deus que socorre os que estão desgraçados. É um Deus que capacita os que esperam nele. Então espera no Senhor que Ele vai te acolher, que Ele vai te cuidar. Então você é a ovelha que está desgarrada, o Senhor que vem para apacentar está chegando. Você é alguém que está perdido, Ele vem. E aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, eles alçam voos mais altos. Aqueles que esperam no Senhor. Então tem essa ideia dele capacitar aqueles que esperam nele. A questão 7... de volta para uma representação e para uma comparação que a gente já viu nas lições anteriores, que é a comparação de Deus com os ídolos, os deuses das nações idólatras. E aí é explícita na questão 7, Isaías 40, 18 ali, a impossibilidade de uma comparação eficiente de Deus de Israel com qualquer outro dos deuses da época. Porque as representações idólatras, elas eram absolutamente miseráveis, elas eram vazias. E depois, na questão 8, fala de uma reação que é muito humana e que às vezes é própria nossa também. Sim. Quando o povo olhava para Deus e achava que Deus não via a injustiça que o povo sofria. Quando o povo olhava para Deus e achava que Deus estava distante e silenciado, com Deus que é ausente. Sou injustiçado, eu sou invisível a Deus. E lá no versículo 27 vai ficar explícito que de forma alguma, que Deus vê, que Deus está presente, que Ele virá trazer o pronto-socorro. Legal. E a última ponta da linha dessa semana, na quinta-feira, o problema da idolatria em Isaías 40, 19 e 20. A lição de quinta-feira vai retomar novamente a questão da comparação de Deus com as nações pagãs. Na verdade, a sequência do texto, né? Vai pegar o versículo 19 e 20 ali. Qual que é a descrição desses deuses pagãos? Eles não são nada, são ídolos vazios, são vácuo. E aí eu associo, é claro, a ideia de uma idolatria hoje. E aí eu me pergunto nessa relação de idolatria com 3 questões para a gente refletir. Primeira, qual que é a relação que eu estabeleço com Deus? A idolatria, a gente pensa muitas vezes qual que é o seu ídolo, né? Ah, o meu ídolo é o dinheiro. Ah, o meu ídolo é a fama. Ah, o meu ídolo é beleza. Ah, o meu ídolo sou eu mesmo. Mas a gente pode às vezes se relacionar com o Deus verdadeiro com a mesma lógica que as nações pagãs se relacionavam. Que é a lógica da barganha. Eu faço isso para receber aquilo. Eu pago promessa para receber a bênção. E a gente tem um filme belíssimo do cinema brasileiro chamado Pagador de Promessas, fica a dica quem não assistiu ainda. A primeira versão é melhor, mas a segunda também é brilhante. Em que um sertanejo ele atravessa não sei quantos quilômetros carregando uma cruz pesada porque uma santa, acho que é Santa Bárbara, fez um milagre e curou a cabeça do burro dele. E aí para pagar a promessa com a santa... E dentro do livro Pagador de Promessas, do filme, é belíssimo. Por quê? Porque
Porque a gente percebe justamente a lógica dessa crendice, dessa religiosidade popular, de que eu vou barganhar com Deus. Então eu pego, ofereço para Deus uma promessa, cumpro a promessa e Deus é obrigado a me dar a graça, Deus é obrigado a me dar a bênção. E se eu não cumprir a promessa, Deus vai lá e tira a bênção, Deus vai me castigar. Às vezes a gente não tem uma idolatria explícita, mas a gente idolatra ao adorar a Deus exatamente como os babilônicos adoravam a Baal, adoravam aos seus deuses. Se eu matar o meu filho para Baal, ele vai me dar a oferenda. Ele vai me dar a graça, né? Então, a nossa relação com Deus não deve ser essa. A segunda pergunta, ela é uma pergunta retórica. Quem serve quem? Exato. O Deus me serve ou eu sirvo a Deus? Se eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus de acordo com os termos dele. Ele vai me dar aquilo que Ele quiser, porque Ele é o Senhor. Só que vamos combinar, gente, tem uma afirmação no final aqui no slide. Um Deus vivo é complicado, porque um Deus vivo pode me contradizer. Um Deus vivo pode querer uma coisa que eu não quero. Deus pessoal. Um Deus pessoal, Ele vai falar para mim assim, você quer fazer isso, mas o que eu quero de você é aquilo. Você está me oferecendo holocaustos? Você está me oferecendo sábados? Você está me oferecendo luas novas? O que eu quero é que você faça misericórdia. Mas isso eu não quero não. Aí, você está querendo pedir para mim ouro? Você está querendo pedir para mim exército? Você está querendo pedir para mim poder? O que eu quero te dar é graça. O que eu quero te dar é graça. O que eu quero te dar é o abraço do pastor. O que eu quero te dar é o acolhimento. O que eu quero te dar não é riqueza. Gente, a teologia da prosperidade ela é absolutamente incompatível com o Deus pessoal. Porque um Deus pessoal determina o que vai me dar. A teologia da prosperidade diz que eu determino o que Deus faz. Exato. Então, tudo isso, esse monte de religiosidade que a gente tem hoje, não passa de idolatria. Idolatria. Acha que está adorando ao Deus verdadeiro, mas na verdade adora uma imagem mental, uma imagem eidética que fez de um Deus que no final das contas não passa e não é diferente em nada dos deuses do paganismo. Ou até mesmo uma caricatura de si mesmo que ele endeusou. Projeta em Deus. Legal, pessoal. Encerramos aqui então na ponta da linha e agora chegamos aqui no hashtag Segundo Marcos, onde ele encerra essa lição com uma oração, mas antes, às vezes, ele traz uma pergunta para discussão surpresa. Então, Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que tenha sido bom para você, como foi bom para nós que estamos aqui do outro lado da câmera. E mais uma vez eu gostaria de lembrar você que nós precisamos muito da sua curtida, nós precisamos aí do seu comentário, precisamos que você fale do canal para outras pessoas para que o canal continue crescendo. E quando nós discutimos aqui, né, nos comentários do canal, isso, além de dar visibilidade ao canal, também proporciona que nós tenhamos um espaço aqui para que a gente possa conhecer um pouco da opinião de vocês e assim nortear o nosso trabalho. Eu convido você para terminarmos esse vídeo como começamos, com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez terminamos uma lição na Tua presença, nós aprendemos verdades importantes e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração esse consolo que vem da Tua palavra, que vem de Cristo, para que possamos assim, Senhor, ter paz uns com os outros e principalmente viver essa paz na nossa religião, na nossa família, na nossa fé e também a paz contigo, Senhor, sabendo que em Cristo somos perdoados, somos aceitos e estamos nos preparando para morar nas mansões celestiais. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor alcance também os nossos familiares, Senhor, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Nós te pedimos para que o Teu Santo Espírito, assim como tem atuado em nós, atue em cada um deles. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, chegamos ao final e até a semana que vem com mais um estudo da lição. Valeu, Marcos, valeu, parceiro. Apesar das férias, nesse formato mais compacto, ele está firme e forte aí mandando os temas.
Nosso muito obrigado a todos da família Entre Linhas, que participam no grupo, aos que estão comentando, que estão distribuindo esse material aí por essa internet, por essas redes sociais. Nosso muito obrigado. Que nosso desejo é que cada vez mais Deus toque no seu coração e que o meu pedido é que nós não cometamos os mesmos erros, mas eu creio que a gente vai cometer, porque a história é cíclica e o planeta é redondo, né? Vai se girando. Tem gente que não acredita, mas então, é porque nós é ruim mesmo. Então, sei lá. Então, que Deus nos continue derramando misericórdia e permanecemos firmes aí. Nos vemos, então, no 9º vídeo, já caminhando para o finalzinho desse trimestre. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.